Muita qualidade. O nível dos candidatos é bastante interessante e bastante bom. Há um conjunto de casos realmente de grande qualidade, tanto a nível da própria apresentação como do conteúdo dos casos, pelo que pessoalmente acho que vamos ter uma grande edição. De uma forma geral, significa a aceitação por parte do mercado de que estes prémios começam a ter uma representatividade e começam a ter um significado que leva a cada vez mais entidades e empresas os julguem interessantes e que os exibam com algum orgulho dentro do seu portfólio. Eu julgo que uma e outra coisa não podem ser medidas, porque nós não estamos a falar de um prémio que cubra todo o setor e toda a indústria. Portanto, uma e outra coisa não tem essa relação. Aquilo que nós estamos a falar são de um conjunto de empresas que acham que tiveram atividades relevantes e importantes ao longo do ano que justificam a sua presença nestes prémios. De uma forma geral, todas as categorias mais ligadas ao grande consumo e às telecomunicações são aquelas que naturalmente têm uma presença mais significativa. Eu não posso dizer que uma categoria tem mais sucesso do que outra, acho que seria injusto para todas elas. Aquilo que eu posso dizer é que há empresas que se disponibilizam a abrir muito da sua informação e de informação interna, normalmente que até é reservada, que as empresas não se expõem, e que nestes prémios as empresas acham que se justifica terem esse nível de exposição e de partilharem com um conjunto de profissionais do mercado alguma dessa informação que muitas vezes até é reservada, para mostrarem como fazem as coisas bem feitas. E eu acho que isso é muito salutar e muito interessante. Felizmente não. E digo felizmente por várias razões. A primeira razão desse meu felizmente é o facto de haver várias abordagens, mesmo a problemas comuns. E isso tem muito a ver com a própria criatividade e tem muito também a ver com a própria estratégia de marketing e de comunicação de cada uma das empresas. E, portanto, ainda bem que nós não temos um padrão, ainda bem que não há aqui um conjunto uniformizado e estruturado onde toda a gente faz da mesma maneira, porque seria péssimo. Seria péssimo para as empresas, seria péssimo para o mercado, seria péssimo para os intervenientes e, portanto, ainda bem que há tanta diversidade. Os prémios chamam-se prémios à eficácia. Aquilo que o júri valoriza é a capacidade de que cada destas entidades que participa a concurso tem de provar que a comunicação foi eficaz. Isso significa que cada uma das empresas tem que demonstrar que as outras variáveis, ou melhor, tem que isolar as outras variáveis para dizer que um determinado acontecimento foi produzido porque a comunicação foi de facto distintiva e foi, como diz o nome, eficaz. Ou seja, que a comunicação fez um aumento, produziu um aumento de vendas, produziu uma mudança de comportamento, induziu a um determinado acontecimento que, se não tivesse existido a comunicação, isso não existia. E, portanto, o trabalho do júri de eficácia é ainda mais complexo e ainda mais rico, porque tem que avaliar o isolamento de cada uma das outras variáveis que pode também concorrer para este fim e para este objetivo. Eu diria depende, e digo-lhe depende por um conjunto de razões que pode ser sumariado da seguinte forma. Depende muito daquilo que são os objetivos empresariais. Como objetivo de per si, naturalmente que todas as empresas buscam a maximização daquilo que fazem. E essa maximização, maiormente, é traduzida também na eficácia com que nós utilizamos os recursos que estão à nossa disposição dentro da organização. E por isso mesmo, quando nós olhamos para a comunicação, nós queremos que a comunicação seja o mais eficaz possível porque estamos a contribuir exatamente para esse mesmo objetivo. Agora,
nem toda a comunicação tem que ser vertida num único e apenas num único objetivo. E, portanto, nem toda a comunicação tem que produzir vendas, nem toda a comunicação tem que produzir apenas um aumento da notoriedade, nem toda a comunicação tem que produzir um conjunto de alterações que a empresa pretende ver acontecer. Ou seja, há aqui movimentos que são eu diria, conjuntos. E, portanto, a eficácia é importante, mas não é apenas o único medidor de dizer esta campanha é boa porque é eficaz e todas as outras são péssimas. Depende muito daquilo que são os objetivos empresariais. Eu diria que ela é igualmente quantitativa e qualitativa. Se me perguntar se há um rácio entre as duas, mais uma vez depende da organização e depende daquilo que a organização, que a empresa, que a entidade pretende atingir. Não lhe vou dizer que ela tem que ser completamente qualitativa e que tudo tem que ser medido em rácios, ainda que, e ainda bem que assim é, cada vez mais há uma parte quantitativa que é valorizada, porque também é cada vez mais importante a empresa ter noção daquilo que é o desenvolvimento dos seus indicadores de atividade, que lhe permitem ou não atingir determinado fim e atingir determinado objetivo empresarial. O rigor é mais importante. Há grandes campanhas com budgets muito pequenos. Ou seja, o budget não é limitador nem da criatividade, nem é limitador da eficácia. Eu diria que uma e outra podem trabalhar perfeitamente em conjunto e podem inclusive ter aqui efeitos sinérgicos muito interessantes. Uma grande ideia pode ser uma ideia muito barata. Nada nos obriga a todas as ideias terem que custar milhões. As ideias podem ser excelentes, podem ter um custo bastante baixo e podem ter um efeito de comunicação verdadeiramente fantástico. Quando isso acontece, de certeza que é um grande prémio da eficácia. O digital é uma ferramenta tão importante quanto todas as outras. Talvez o digital permita um melhor acesso à quantificação, seja mais fácil de medir, seja mais fácil de acompanhar, seja mais fácil de ajustar, exatamente por essa mesma questão. E por isso mesmo, dentro daquilo que é o mix de comunicação, torna-se mais facilmente trabalhável. Agora, de per si, é mais uma ferramenta importantíssima e que tem ganho e continua a ganhar uma relevância muito grande, mas não deve ser entendida, mais uma vez, como a única. Julgo que nesse aspecto muita coisa foi feita, muita coisa está a ser feita, mas muita coisa falta fazer. E do ponto de vista da empresa, e agora permita-me que durante os próximos 30 segundos fale apenas de um ponto de vista meramente empresarial, nós não podemos comprar cliques que são produzidos numa quinta, algures no Bangladesh ou na Índia. Nós temos que saber o que é que estamos a comprar. Se isto é uma métrica de eficácia, claro que é, mas é sobretudo uma métrica ou a tentativa de encontrar um método que seja justo para o mercado e que torne o mercado mais transparente. Nós não podemos ter boas campanhas se não soubermos o que é que estamos a comprar, não podemos ter bons métodos de avaliação se não soubermos como é que estamos a medir e, sobretudo, não podemos ter um ecossistema que seja bom e que se desenvolva se estas práticas não existirem. E quer dizer, quer anunciantes, quer agências, quer os próprios suportes, se não soubermos entre uns e outros o que é que estamos a fazer, de certeza que vai-se gerar aqui uma desconfiança de tal forma grande que ninguém vai ganhar com ela. Nos próprios meios tradicionais nós sabemos as discussões que existem e que continuam a existir e o facto de alguns deles continuarem a não ter a capacidade de serem auditados, estou a falar do meio exterior e tudo mais, e isso não invalida que eles não sejam utilizados e não continuem a ser bastante utilizados e que exista inclusive uma percepção da sua própria eficácia e de que para determinado tipo de acontecimento a utilização daquele meio responda àquilo que eu necessito.
E, portanto, a medição ou não medição não é de per si e apenas uma variável completamente isolada, onde, se não medirmos, não fazemos. Não é nada disso. Agora, é útil e é bom para toda a gente, e é bom para o ecossistema, quando nós conseguimos medir da forma mais transparente possível. Eu muitas vezes dou um exemplo que é um exemplo um bocado estranho, mas nós, quando vamos a um supermercado e compramos um saco de batatas, nós temos a capacidade para pesar esse saco de batatas e podemos pesar esse saco de batatas no supermercado ou até em nossa casa, na nossa própria balança. A isto chama-se aferir aquilo que nós compramos. Quer no meio digital, quer em todos os outros tipos de meio, nós temos que ter a capacidade de ter várias balanças para saber se aquilo que nós estamos efetivamente a comprar é ou não aquilo que nós queremos comprar. Se isso acontecer, todo o ecossistema vai ficar valorizado. Porque todos nós, na cadeia de valor que é esta indústria fantástica que é a comunicação, vai ficar mais descansado em relação ao seu parceiro, porque o seu parceiro não põe em causa aquilo que nós estamos a tentar fazer e aquilo que nós estamos a tentar comprar. E, portanto, essa transparência é boa para toda a gente. E o digital tem esse enorme caminho ainda pela frente para se tornar ainda mais transparente.